Graça e paz, queridos. Vamos começar hoje lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 1. Diz assim: Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, então, é o nosso tema de hoje, nesse dia de Natal. Deus nos abençoe e conceda-nos um feliz Natal. Nós vivemos, então, mais o Natal. E o Natal é a maior festa da cristandade, porque ela representa a vinda de Deus a este mundo, a encarnação de Deus se fazer homem. Por isso, Emanuel, que significa Deus conosco. Todos nós temos propósito, como diz o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 7, está escrito assim: E a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e os formei, e fiz. Assim diz o Senhor. Bom, todos nós fomos criados por Deus para a sua própria glória. Muita gente ainda está a buscar, a querer descobrir o propósito de sua vida. E o propósito de sua vida, conforme Deus fez, é que vivamos para a sua glória, para o seu louvor. É assim que diz a palavra. Se você não vive esse propósito para Deus, ou seja, você ainda não encontrou o propósito da vida, portanto, tem razão de dizer: eu não sei qual é o propósito da minha vida, que muita gente pensa que o propósito é recreação, que o propósito é prazer, dinheiro, saúde e etc. Mas o propósito é viver para aquele que nos criou. Ele nos fez para a sua glória, para o seu louvor. Então, este é o propósito. Assim como foi e como é, e foi o propósito que Deus, ao fazer a nação de Israel, Deus revelou o seu propósito para que, através do povo de Israel, viesse o Salvador ao mundo, Jesus Cristo, que veio então, como disse Jesus, está escrito em João, naquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus, o Salvador, veio dos judeus. E então, aí está o propósito. Então, será que Israel cumpriu esse propósito? Pelo jeito, não. Exatamente por ter falhado nesta missão de viver e glorificar a Deus, é que eles foram levados para o Egito. Tornaram-se escravos no Egito, mas Deus os libertou. Posteriormente, eles ainda não compreenderam, por isso Deus novamente os levou para a Babilônia e depois os libertou. E ainda, Deus ficou cerca de 4 séculos em silêncio, sem mandar nenhum profeta, nenhuma revelação especial para esse povo, que vivia sempre debaixo de uma dominação estrangeira, como no caso, no tempo em que Deus veio ao mundo, estava debaixo da dominação romana. Então, a gente observa o seguinte, que ao longo dessa história, Deus levantou juízes, levantou reis, levantou profetas, levantou sacerdotes, para comunicar o propósito de Deus para o povo, e o povo permaneceu nesta rebeldia. Então, como Deus não desiste, diz a palavra de Deus, daqueles que ele ama, então Deus mesmo se fez carne, se fez homem, veio habitar entre nós. Por isso, o texto que lemos de Mateus capítulo 1 diz assim: e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, se as Escrituras Sagradas é uma revelação especial de Deus, Jesus Cristo é muito mais do que uma revelação especial de Deus, é o cume dessa revelação. É o propósito final dessa revelação. Tudo
encaminhou para que Deus viesse a este mundo e por meio dele, todos os que nele creem, recebem seu jugo ou aceita seu jugo, que é o seu governo, são salvos através de Jesus Cristo e tão somente por meio dele, não há outro meio. Portanto, se você procura propósito na vida e não tem sua vida entregue a Jesus para viver pelo seu governo, debaixo do seu herege, você não está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Aí você tateia procurando diversas formas e maneiras, uma forma de ser feliz, de se sentir seguro e de alcançar o maior presente que o homem pode ter, que é a salvação. Mas não há salvação senão por meio de Jesus Cristo. Portanto, se o Natal nos lembra o presente, realmente tem razão. Porque no Natal significa a vinda de Deus, o maior presente de Deus à humanidade. Ele mesmo veio a este mundo para buscar e salvar os perdidos, os pecadores. Não é? Este é o maior presente. E como é que você, nesse Natal, você se preocupa com comidas, bebidas, recreação e presentes? Se faltar o presente especial, o maior presente de todos, que é Jesus Cristo na sua vida. Porque Jesus Cristo na sua vida significa o Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Não há Natal verdadeiro sem Ele estar presente. Quando foi anunciado, conforme lemos em Mateus capítulo 1, que o nome dele seria Jesus, porque o nome significa Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é o mesmo que lá no Antigo Testamento era Josué. Deus é Salvador. Emanuel, Deus conosco. Natal tem de ser Deus presente, senão não é Natal. Deus abençoe. Pastor Silas Rebouças Nobre está presente sempre em meditações como essas. No YouTube, nos procure, aprecie, dê o seu ok, dê a sua resposta, enfim, acompanhe-nos. Deus abençoe. Tenha um Feliz Natal. Amém.